Bem, pessoal, então agora vamos concluir a questão número 11, né? Vamos concluir a questão número 11. Deixa eu escrever aqui, ó, questão número 11. E aqui eu tenho o gráfico de contorno do rendimento, né? O rendimento, que era a resposta número 1. No eixo X, nós temos o tempo em minutos, e no eixo Y, nós temos a temperatura em graus centígrados, tá? A historinha do rendimento é que os autores do trabalho, né, do problema, queriam o maior rendimento possível, né? Bem, então veja que nessa região aqui, olha, que eu estou tocando com a mão, eu consigo um rendimento de 80 a 82%, né? O maior rendimento possível aqui nessa modelo. Nessa outra região aqui, lilás, eu consigo rendimentos, né, de 76, desculpa, de 78 a 80. Bem, eu vou apagar tudo aqui, para a gente poder ver as demais respostas, porque as demais respostas, não que elas não sejam mais importantes, a questão toda é que elas possuem restrições, né, bem definidas. Aqui está a resposta número 2, que é a viscosidade, né? A resposta número 2, e a viscosidade, o ideal, né, o desejado para a viscosidade eram valores de 62 a 68, né? Essa é a restrição da resposta no 2. Se a gente olhar, então, onde está o 62, o 62 está aqui, ó. É a região em lilás. Começa por aqui, né? Então, deixa eu fazer aqui uma marcação com a minha reguinha. Opa, deixa eu apagar aqui. Bem, daqui para cima eu consigo 62 de viscosidade. Ó, e lá em cima também, né? Vocês lembram no vídeo anterior que nós tínhamos que era abaulado, né? A superfície de resposta. E aqui em cima também eu consigo viscosidades da ordem de 62. E tem um limite, o limite 68. Olha, daqui para cima eu tenho o 68 e daqui para baixo eu tenho 68. Então veja que nós temos aí duas faixas, né? Duas faixas que me dão uma viscosidade dentro dos limites que eu quero. Então vejam que nós temos aí duas faixas. Eu vou pintar nessa região aqui, ó, tentar pintar de verde aqui, só para vocês terem uma ideia, né? Essa é a região boa de trabalho, estou pintando aqui a mão livre, para a resposta número 2, que é a viscosidade, né? Então a gente pode trabalhar ou lá em cima ou aqui embaixo. Vejam que o tempo é indiferente, só que a temperatura, ela não é indiferente. Ó. A temperatura tem que ser de 170 graus, mais ou menos, até 172,2, ou de 177,8 até 177,9, mais ou menos, né? Então, essa é a viscosidade. A gente pode ir lá no voltar no grafo de contorno, né, e verificar essas regiões ideais. Bem, o panorama para a viscosidade é esse. Agora vamos ver o panorama para o peso molecular, que é a resposta 3, peso molecular. O peso molecular eu quero menor do que 3.400. Então, se eu olhar aqui, olha, essas três cores aqui representam pesos moleculares menor que 3.400. Ou seja, é basicamente do verde para baixo aqui, ó. Deixa eu pintar aqui, ó. Pintar em rosa agora, ó. Tudo que está delimitado no rosa aqui é uma região boa de trabalho.
tá? Então, boa de trabalho. E essa região aqui, olha, ela me dá viscosidades maiores do que 3.400. Essa região aqui não é boa, ok? Ó, para cima do violeta ali dá 3.400. Bem, agora deixa eu fazer um frame, né? Eu vou fazer aqui com a cor marrom, eu vou fazer uma moldura, vamos dizer assim, para os grafos de contorno. Vou fazer uma moldura aqui, ok? Deixa eu fazer uma moldurinha aqui. Pronto. E agora eu vou voltar aqui na viscosidade e eu vou fazer a moldura também. Moldura. As linhas verticais, as linhas horizontais. Lembre-se que quando a gente copiou os gráficos lá do template de superfície, eu copiei os gráficos sempre do mesmo tamanho, né? Tinha um propósito isso. Vamos ver. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, olha só, vou copiar esses desenhos que eu fiz e vou sobrescrever em cima do rendimento, né? Olha só. Então, se eu quisesse trabalhar com essas duas variáveis, ou melhor, com essas duas respostas apenas, eu deveria trabalhar, por exemplo, com qualquer tempo, só que as temperaturas entre 170, 172, 177, opa, 177 e 179. Bem, mas eu tenho a terceira componente nessa história, né, que é o peso molecular. Então, vamos copiar aqui o peso molecular. Estou copiando, copiei, e vou sobrescrever aqui também. Vamos lá. Vou colocar todo mundo, né? Por isso que eu fiz o frame lá, né? Aquela moldura. Ó, coloquei todo mundo aqui em cima. Colar. Então, olha só. Vejam que nós temos uma região, né? Olhar, duas regiões boas de trabalho, né? Vejam o seguinte, ó. Acima dessa linha rosa, não dá para trabalhar, né? Então, tudo que está acima da linha rosa aqui é uma região ruim de se trabalhar, né? Então, não dá para trabalhar aqui, né? Agora, tem duas regiões, ó, se eu trabalhar aqui, nessa região que eu estou delimitando aqui em amarelo, ó, amarelo escuro, eu consigo um rendimento da ordem de 78 a 80. Deixa eu apagar as coisinhas aqui, ó. Eu consigo rendimento de 78 a 80. Eu consigo a viscosidade entre 62 e 68. E eu consigo o peso molecular menor do que 3.400. Se eu trabalhar nessa outra região aqui, ó, deixa eu usar a régua, né, para não fazer coisa muito torta. Essa outra região aqui, eu também consigo rendimentos entre 78 e 80, viscosidade entre 62 e 68, e eu consigo o peso molecular menor do que 3.400, né? Então vejam que eu tenho aí duas regiões boas de trabalhar, né? Então, se eu quero trabalhar, por exemplo, vou pintar aqui essa cor aqui, ó. Se eu quero trabalhar, por exemplo, aqui, eu precisaria ter um tempo de, só eu, aqui, né? Tempo de 81,5, né? Mais ou menos, e uma temperatura de 177, 178 graus centígrados. Se eu quero trabalhar aqui, nesse meio, eu preciso de tempos da ordem de 85. Bem, então, olha só, se eu quero um bom local de trabalho, né, uma boa região de trabalho, eu posso usar aqui
tempos de 85, temperaturas de 170 graus centígrados, né? Eu vou deixar os gráficos de contorno pintados e os não pintados, aí vocês podem brincar. Nas próximas questões, a gente vai abordar outras maneiras de identificar uma região boa de trabalho quando tem múltiplas respostas. A gente vai usar desejabilidade e nós vamos usar também PCA, análise de componentes principais, tá bom? Curtam o canal, se inscrevam e divulguem. Um abraço para todos.